Bom, pessoal, boa tarde aí a todas, a todos. Vamos começar aí o nosso evento, né? Só apresentando um pouco aí contextualizando a iniciativa. Aqui nós somos a POESP Subsede Santo André, né? E nós estamos com já é uma preocupação antiga dessa gestão, mas a gente tem aprofundado nesse último período aí a questão de realizar atividades formativas, né? Na verdade, uma série de atividades que fogem da dinâmica comum assim que existe nos sindicatos, né? Geralmente os sindicatos são mais corporativistas, né? Mais restritos só às questões imediatamente categoriais, né? Das categorias, e aqui a gente tem a preocupação de buscar realizar atividades que vão para além dessa atuação meramente sindical, né? Então isso envolve atividades de formação, envolve atividades culturais, né? Tem a Comissão de Cultura que tem realizado cine-debates aí, né? Rolou já festival de música, e essa já é a segunda atividade formativa que a gente faz, né? A primeira foi com o Plínio de Arruda Sampaio, e a segunda aí a gente convidou a professora Lívia, né? A maioria aqui já conhece. Convidamos ela especialmente para fazer essa atividade em outubro, né? Em homenagem aí aos 100 anos da Revolução Russa. Essa homenagem não significa necessariamente, né, como eu acho que vai ficar claro depois, uma apologia irrestrita a tudo que foi a União Soviética, mas é importante a gente celebrar e lembrar, né, desse acontecido histórico que, por mais que alguns setores da sociedade aí queiram negar ou queiram não discutir, né, me refiro à Escola Sem Partido, ao MBL, por exemplo, a gente não pode ignorar, né? Existiu na história, tem setores da sociedade que defendem isso, como nós, e nós temos que discutir e levar adiante esse tipo de iniciativa, tanto discutindo o que tem de positivo, quanto o que tem de negativo e que a gente tem que se superar enquanto esquerda, né? Então, atividades de formação que a gente tem realizado vai nesse sentido, né? Da gente armar, não só praticamente, mas armar também teoricamente a esquerda para fazer jus aí aos desafios que estão postos hoje, né? Que não são fáceis, né? O capitalismo está cada vez mais agressivo, então isso exige da gente também uma formação, né? E um potencial de atuação na realidade muito grande e muito maior do que se tinha. Então a proposta da Subsede aí vai no sentido de nos armar para isso, né? Dentro disso eu queria dedicar esse evento que a gente está fazendo ao Estiva Mesaros, né? Morreu recentemente aí, então eu queria dedicar esse evento à memória dele, né? Toda a contribuição teórica, né? Reflexão inclusive em relação a essa temática que a gente vai discutir hoje. E aí eu parto para apresentar a professora Lívia, né? A professora Lívia foi professora de muitos de nós aqui, né? A maioria já conhece, de várias gerações, né? A professora é mestre em Ciência Política pela Unicamp, doutora em Ciências Sociais pela PUC, estudiosa e bastante reconhecida nas áreas de marxismo, política, estética, individualidade, né? E tem muito a contribuir aí para a nossa formação, né? Eu particularmente fui aluno da Lívia, na verdade foi a professora que mais me deu aula, né? Então eu tenho, mesmo, né, não é responsabilidade dela, mas muito do que a gente faz aqui na Subsede tem a ver com a discussão que ela trouxe para mim e para muitos outros, né? Então é importante que isso fique claro também. E depois disso eu passaria a palavra para ela, para a gente ouvir e aprender aí nessa tarde de hoje. É isso. Bem, boa tarde a todas, a todos. Eu queria primeiro agradecer o convite
da PUESP, que me foi transmitido aqui pelo Bruno e pela Vanderleia, né, para estar aqui hoje. É sempre para mim um prazer muito grande participar desse tipo de atividade, discutir essas questões, como hoje a Revolução Russa e outras, né, e outras questões em torno dela, que são fundamentais num período histórico em que a gente vive. Né, manter viva essa discussão, retomar essa discussão sempre que possível. Então, é com muito prazer que eu realmente estou aqui, sempre gosto também de rever os alunos, né, que sempre aparecem nesses eventos, também para mim é muito agradável. Bem, eu vou tentar me manter dentro dos 40, 45 minutos, né, de tempo que foi estabelecido aqui para a fala, para que a gente de fato possa, na sequência, debater mesmo esse tema, que eu sei que é um tema bastante polêmico. Né? A posição que eu vou colocar aqui, que eu assumo, baseada tanto no Mesaros, né, que o Bruno acabou de homenagear, infelizmente, pela morte dele, né, que nos deixou esse mês. Então, baseada no Mesaros e nas posições do Chazin, que coincidem em grande parte com as do Mesaros. Então, a posição que eu vou falar, que eu vou assumir aqui, está baseada neles. Mas é claro, eu sei que está longe de ser uma posição unânime, existem uma série de outras, né, posições a respeito do processo da Revolução Russa, que seria importante a gente realmente debater ao final da fala. Né? Bem, a primeira questão que eu queria levantar, antes de entrar diretamente no assunto, é que nós deveríamos evitar, né, uma posição que às vezes aparece, ou aparece até mais do que eu acharia assim, razoável que aparecesse, que é a de nos colocarmos na necessidade de escolher entre o capitalismo ou as sociedades pós-capitalistas, usando já, né, uma expressão que o Mesaros consagrou para se referir à União Soviética e outros países. Muitas vezes a gente escuta esse argumento, né? Afinal, se compararmos, né, aquilo que ocorreu nas sociedades pós-capitalistas, se compararmos o modo como as necessidades mais elementares da população acabaram sendo satisfeitas, essa sociedade parece melhor do que a sociedade capitalista. E acabamos então nos prendendo nisso que me parece uma armadilha, né, de ter que escolher entre esses dois polos. Né? A meu ver, nós temos que escapar disto, tá? E colocar como horizonte a superação do capitalismo e do capital em geral, portanto também daquilo que se configurou nestas sociedades pós-capitalistas. Tá? Então a minha fala, sempre acompanhando o Chazin e o Mesaros, vai sempre nessa direção. Né? Então, retomando primeiro que o objetivo da revolução da classe trabalhadora é a superação do capital e do Estado. Então, não é apenas a superação do capitalismo, mas sim do capital e do Estado. Bem, o objetivo da minha fala aqui é expor a natureza dessa formação social, né, que se consolida na União Soviética, do pós-capitalismo, como que ela se constitui, né, como que ela se desdobra e por que ela desaba ali no começo da década de 90. Certo? E aí vou falar da União Soviética em particular, mas lembrando que a União Soviética é uma espécie de parâmetro, né, para todas as outras sociedades que se encaminharam mais ou menos na mesma direção, seja no leste europeu, seja a China, seja a Cuba, etc. Né? Bem, para a gente entender então essa formação social, eu vou lembrar alguns elementos que todo mundo aqui provavelmente já conhece muito bem, mas que é bom a gente ter em mente, que são as condições nas quais a Revolução Russa aconteceu. Se nós lembrarmos aquilo que o Marx colocava na ideologia alemã e em várias outras obras, onde ele afirmava que para se realizar a Revolução Social era necessário autodesenvolvimento de forças produtivas, portanto, industrialização elevada. Junto com isso,
a presença de uma massa de trabalhadores assalariados como sujeito dessa revolução. E que essa massa de trabalhadores assalariados tivesse uma existência histórica universal, ou seja, que essas condições estivessem presentes em vários países, de tal modo que a classe trabalhadora desses vários países estivesse objetivamente relacionada umas com as outras, ou seja, cada indivíduo tivesse uma existência efetivamente universal, de modo que a revolução deveria ser também universal, ou ao menos deveria acontecer em vários países simultaneamente. Se nós lembrarmos essas condições, nós vemos de imediato que a Rússia não cumpria nenhuma das três, certo? Nenhuma delas. No entanto, foi lá, foi no interior da Rússia, que se desenvolveu um movimento operário e uma organização, o Partido Operário Social Democrata Russo, e particularmente a fração bolchevique nesse partido. Então foi ali que se desenvolveu uma luta de classes acentuada, uma organização política que, acompanhando uma observação do Chazin no dado texto, a gente pode considerar que foi a mais brilhante que a humanidade teve, certo, até o momento presente. Foi ali, portanto, que criaram-se condições, inclusive vinculadas à Primeira Guerra Mundial, para que a Revolução acontecesse, não é verdade? Então, evidentemente, muito longe de mim aqui afirmar que a Revolução não deveria ter ocorrido, só porque as condições não eram as mais adequadas. Ocorreu e deveria mesmo ter ocorrido, e, no entanto, ocorreu nestas circunstâncias. É bom também a gente lembrar que o principal dirigente da Revolução, que foi o Lenin, sabia perfeitamente disso. Qualquer leitura atenta das obras do Lenin, dos textos do Lenin, nos deixa claro que ele sabia perfeitamente que aquelas condições não eram as condições que permitiriam uma transição para o socialismo. No entanto, eram as condições que permitiam desencadear a revolução, que ele esperava, assim como outros dirigentes, esperava que acabasse por estimular as revoluções nos países europeus, principalmente na Alemanha, em que havia uma possibilidade real de ocorrer também a revolução. Esperava então que isso acontecesse, e aí sim, em conjunto com outros países, aí a Rússia poderia também caminhar para o socialismo, se houvesse isto. Sabemos que não houve, a Revolução Alemã foi derrotada. Quando a Revolução Alemã é derrotada, a Rússia já está em plena guerra civil, desencadeada pela burguesia e com o apoio das potências imperialistas que invadem também o território russo. E nesse período, entre a ocorrência da Revolução em outubro e o fim da Guerra Civil, começa a acontecer o problema que vai desembocar na sociedade pós-capitalista, que se consolidou, e não uma transição para o socialismo, como era a perspectiva e a intenção da própria Revolução e das suas lideranças. O que acontece? Quando ocorre a Revolução de Outubro, ao contrário do que a gente ouve bastante, os bolcheviques, ou as massas trabalhadoras, não tomaram o poder de Estado. Eles desmantelaram o Estado. E o poder passou aos sovietes, não ao Estado. Tal como era proposto, seja por Marx, desde pelo menos a Comuna de Paris, seja pelo próprio Lenin, desde antes da Revolução de Outubro. Basta lembrar as teses de Abril, em que ele propõe paz, sair da guerra, nacionalização das terras e passagem dessas terras para os camponeses e todo o poder aos sovietes, quando os bolcheviques ainda eram minoria nos sovietes. Então, de fato, em outubro, quando ocorre a Revolução, os bolcheviques já são maioria nos sovietes, os sovietes assumem o poder. Então, não houve uma tomada de poder do Estado, mas um desmanche do Estado.
que pelo menos começa a ocorrer, né, que é substituído pelos soviets. Isso é uma condição central para que pudesse haver o início de transição ao socialismo. Ou seja, que o poder estivesse nas mãos diretamente do conjunto dos trabalhadores, e não no Estado, ou seja, não numa entidade separada dos trabalhadores. Apesar dessa condição, né, ainda assim, que esteve presente então nos primeiros meses da Revolução, ainda assim, a transição ao socialismo continuava impossibilitada pelo atraso russo, né, pelo fato de que não havia indústria, quase nenhuma, a maioria da população é camponesa, os camponeses não querem a coletivização, eles querem a pequena propriedade. Assim se encadeia a Guerra Civil, em meados de 1918. A Guerra Civil acentua a miséria, né, em que estava já vivendo a população russa em geral, né, destrói mais forças produtivas daquelas que ainda existiam, né, e como efeito disto, os soviéticos começam a se desagregar. Em que sentido? No sentido de que começa a se tornar difícil, né, para esses soviéticos coordenarem-se em nível nacional. Né, começa a haver um processo em que cada soviético está mais preocupado com a sua região do que com o conjunto nacional. Né? Diante disso, das necessidades da guerra, os próprios bolcheviques e o próprio Lenin tomam uma decisão que é de centralizar a administração. No decorrer da Guerra Civil, isso vai significar uma reconstituição do Estado. Certo? Quando chegamos ao final da Guerra Civil, nós temos novamente um Estado em moldes bastante tradicionais, ainda que dirigido pelos bolcheviques, ou seja, por representantes legítimos da classe trabalhadora, mas não são as massas trabalhadoras governando. De novo, isso é reconhecido textualmente em vários momentos pelo próprio Lenin. As massas não governam, somente a vanguarda governa. Bem, então veja, ao final da Guerra Civil, nós temos um país destroçado pela própria guerra, né? A miséria é imensa, a fome é imensa, um Estado que se reconstitui, e diante desse quadro, novamente o Lenin propõe uma outra saída, que é a NEP, a nova política econômica. Quando ele propõe essa saída, ele reconhece, também basta ler os textos, é um reconhecimento textual, que a política que foi chamada de comunismo de guerra foi um erro. O que fez essa política? Coletivizou tudo que foi possível, menos o campo, né? Tudo que era urbano foi coletivizado, o comércio foi coletivizado, portanto apenas o Estado, e veja, já esse Estado cada vez mais tradicional é que controlava a distribuição, né, de meios de subsistência. Isto paralisou mais ainda o comércio, paralisou a própria distribuição, né? Então o Lenin afirma que foi um erro, né, ter feito isso, apesar de ter sido feito sob a pressão das exigências da guerra, mas foi um equívoco, e era necessário recuar para o capitalismo. Então, veja, eu chamo a atenção disso porque, veja, a gente está lá, em 1920, 21, tá? 21 a NEP é proposta, a Revolução na Europa já está derrotada, né, a perspectiva já está bastante mais distante, né, de uma Revolução Europeia. Daquelas circunstâncias, o que diz o Lenin? Literalmente, temos que parar de falar que estamos passando para o socialismo, porque não estamos. Nós precisamos encontrar um meio, um elo, ele diz, que nos vincule do pré-capitalismo, em que a maior parte da Rússia se encontra, para o socialismo. E esse elo é o capitalismo. Então veja, quando ele propõe a NEP, ele propõe um recuo para o capitalismo, mantendo coletivizada uma parcela da economia, a grande produção industrial, né, que havia,
uma parte da distribuição, na parte do comércio, o setor financeiro, então manter coletivizada uma parcela da economia, voltar o restante para a propriedade privada e mesmo fazer concessões ao capital externo que entrasse como capital privado para desenvolver certos setores produtivos que a Rússia estava impossibilitada de fazer por falta de meios de produção mesmo. Muito bem. Quando Lenin morre, em começo de 24, 1924, já depois de passar um bom tempo praticamente desvinculado das atividades políticas, em função da doença que ele sofreu, quando ele morre, a NEP estava em pleno andamento, tinha conseguido alguma melhoria nas condições de vida, e ele próprio, Lenin, considerava que a NEP deveria continuar, que esse processo de manter relações capitalistas deveria continuar. Portanto, ele era contra avançar na coletivização, mesmo na parte urbana. A outra questão, que todo mundo acho que está cansado de saber, o Lenin lutava já contra a burocratização do Estado. Certo? E tentou entender o que estava acontecendo na Rússia, sabendo, como ele disse, que a Rússia, saiu das antigas vias, que era o capitalismo, e não entrou nas novas, que era o socialismo, a expressão dele. Saímos das antigas vias, mas não entramos nas novas vias. Então estava se estabelecendo ali uma outra coisa, que ele tenta compreender exatamente o que era, sabendo que não era nem capitalismo, nem socialismo, e que a transição para o socialismo era a perspectiva, era o horizonte, mas não era algo para já. Certo? Quando ele morre, com a situação neste pé, aquilo que vai se tornar a União Soviética ainda não se consolidou. Então é claro que o Lenin não tinha como avaliar, analisar o que depois ficou conhecido como pós-capitalismo, porque isso ainda não tinha se completado. Estávamos ainda numa situação de passagem para alguma coisa. Bem, com a morte do Lenin, depois daqueles anos de disputa política com a oposição, a derrota da oposição, a derrota do Trotsky, a expulsão do Trotsky, etc., a vitória do Stalin, aí sim é que vai se consolidar o chamado pós-capitalismo, como um processo de coletivização forçada. Então, com o abandono da NEP, e com a coletivização, tanto urbana quanto rural. Certo? Muito bem. Então, veja, pensando esse processo já ocorrido, o que é que ocorreu, então, de fato? O que é que houve? Então, em primeiro lugar, eliminou-se a propriedade privada definitivamente. Então, não há mais propriedade privada em lugar nenhum, seja na cidade, seja no campo. Porém, continua havendo duas coisas. Primeiro, trabalho assalariado. Certos trabalhadores continuam assalariados. E só por essa razão já dá para a gente saber que a relação dos trabalhadores com os meios de produção continua sendo a relação de trabalhadores separados dos seus meios de produção. Devem ainda vender a sua força de trabalho e só assim passam a usar esses meios de produção. Então eles são coletivos, mas eles não são meios de produção efetivamente dos trabalhadores, certo? Geridos pelos trabalhadores. Nessa condição, esses meios de produção permanecem sendo capital. Então lembrem a definição do Marx. Capital não é uma coisa, não é uma tecnologia, mas é uma relação social, justamente na qual os trabalhadores estão separados dos meios de produção. Então, mantida essa separação, esses meios de produção se mantêm como capital. Ainda que seja um capital não privado, certo? Então, um capital único, coletivo, mas que não deixa de ser um capital. E justamente sobre esta base, o Estado, que havia começado a se
a ser reposto lá durante a Guerra Civil, que continua presente ainda nos anos de vida de Lênin, e, é claro, continuará presente. Então nós temos um Estado cuja raiz é o capital. Então, lembrando outra análise do próprio Marx. Quando Marx analisa o surgimento do capital e do Estado moderno, desde o Estado absolutista, quando ele faz essa análise, ele mostra que tanto o capital quanto o Estado, eles nascem do mesmo processo de separação entre o trabalhador e as suas capacidades em geral, as suas forças produtivas em geral. No caso do capital, a separação entre o trabalho e os meios de trabalho, diretamente. No caso do Estado, a separação entre os trabalhadores e os meios de gestão da sua vida social. Então, lembrando que forças produtivas são sempre forças dos homens, forças dos indivíduos. E não são só as forças materiais de produção material, são todas as forças produtivas, inclusive aquelas que nos permitem gerir coletivamente a nossa vida. Isso também é conquista histórica, criação histórica da própria humanidade. O mesmo processo que separa os indivíduos dos meios de produção material nos separa também dos meios de gestão da nossa vida social. Isso dá origem tanto ao capital quanto ao Estado pleno, como Marx chamava, Estado político pleno, que é só o Estado moderno. Nas formas sociais anteriores, em que já havia divisão social do trabalho em classes sociais, mas não propriamente capital, também não havia o Estado pleno, havia formas incipientes de Estado, em que essa separação não era completa. Então, como o capital separa completamente indivíduos de meios de trabalho, também nasce o Estado moderno, separando completamente o indivíduo das suas forças de gestão social. Então, veja, a permanência do Estado está ligada diretamente à permanência do capital. Seja naquele período, naqueles anos iniciais, ainda em vida do Lênin, como eu falei, em que depois de um curto tempo em que os soviéticos efetivamente governaram, eles vão deixando de ser efetivamente esse governo, e o governo se concentra novamente no Estado, e sempre reforçando. O Lênin tinha clareza disso, disse isso muitas vezes, que as massas que deveriam estar governando não estavam governando, inclusive porque a classe trabalhadora era muito pequena e tinha se diminuído mais ainda durante a Guerra Civil, tinha quase desaparecido, a classe operária mesmo russa. Então as massas não governavam já naquele momento, vão governar menos ainda na sequência, conforme a posição stalinista vai ganhando espaço, e vai sendo vitoriosa. Então vejam que se consolida com a coletivização geral que ocorre já sob Stalin. Uma forma na qual está presente o capital, só que não de forma privada. Não existe burguesia, não existe propriedade privada, portanto não há capitalismo. Então existe capital, não na sua forma capitalista, mas na forma de um capital único, que é gerido, então não pelas figuras tradicionais do capital, que são os burgueses, mas é gerido pelo Estado. Veja, o Estado, ele não é proprietário dos meios de produção. Esses meios são propriedade coletiva. Os indivíduos que ocupam os postos do Estado, menos ainda, eles não são proprietários privados desses meios de produção. Mas o Estado é gestor. Ele gere este capital coletivo. Então os indivíduos vendem a sua força de trabalho. Para quem? Vendem para o capital, mas quem é que representa o capital? O Estado. O Estado é que gerencia, vamos dizer assim, esta compra e venda de força de trabalho. É o próprio Estado que também se apropria do trabalho excedente. Podemos discutir se o termo mais-valia ainda caberia nesse caso, ou se seria melhor algum outro, mas de todo modo há um trabalho excedente, que é apropriado pelo Estado.
e é o Estado quem decide o que fazer com ele. Sobre o capitalismo, quem decide, primeiro, qual é a taxa desse trabalho excedente, a ser apropriado, e segundo, como ele é realocado, é o próprio mercado. São as relações de concorrência entre os capitais privados, que acaba impondo uma determinada taxa de mais-valia, uma taxa de lucro e os ramos para onde esse trabalho excedente vai sendo reinvestido. No caso da União Soviética, quem decide isso é o Estado. Ele decide a taxa de trabalho excedente, porque é o Estado que define o salário, portanto define o trabalho excedente, e decide para onde vai o trabalho excedente. Para a indústria de bens de consumo, para a indústria de bens de produção, que não havia, que era preciso criar. Mais adiante, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, para a indústria armamentista, para a corrida espacial, certo? Então, quem decide para onde vai, para onde vão esses recursos é o Estado. Veja. Nessa organização social, então, ela não pode jamais ser chamada de socialismo, justamente porque os trabalhadores continuam subordinados ao capital, certo? E sobre a base deste capital se mantém e se amplia um Estado que só pode cada vez maior, porque ele deve gerir tudo. Tá? Então ele tem que ter, primeiro, uma estrutura administrativa, um funcionalismo público enorme, porque ele gere absolutamente tudo, toda a produção, toda a distribuição, etc. E ele faz isto contra a população. Por que ele vai fazer? Por que tem que ser contra? Porque, veja, esta situação se põe em condições de baixa capacidade produtiva, baixíssima capacidade produtiva, em que é necessário criar a grande indústria. Primeiro, que ainda não está lá, mal tinha começado a se desenvolver nos anos da NEP. É necessário criá-la. Para isso, boa parte do trabalho excedente vai ser dirigido para bens de capital e não para bens de consumo. Mas os bens de consumo era o que era mais urgente, certo? De imediato, é para resolver o problema das necessidades básicas da população. Então o Estado, veja, deve definir quanto vai para onde, mas a pressão maior é criar os meios de produção, sem os quais, inclusive, não dá para produzir os bens de consumo, certo? Isso gera um descontentamento que já vinha de antes, não era novo, no interior da própria classe trabalhadora. E para isso, repressão, certo? Para manter essa situação, a repressão vai se fazer necessária. Então, os órgãos repressivos do Estado também crescem, não só a sua estrutura administrativa. Como todo Estado, evidentemente, ele é dominação, órgão de dominação. Neste momento, não é mais um órgão de dominação da classe trabalhadora sobre os remanescentes da burguesia, porque isso já foi eliminado. Certo? A burguesia não está mais lá. Existe sempre o risco da burguesia externa, atacar, etc., mas internamente não há mais burguesia. Então é um órgão de dominação sobre quem? Tá certo? Diretamente sobre a classe trabalhadora. É claro que a essa altura os soviéticos constam como órgãos mais formais do que qualquer outra coisa, não tem nenhum poder real de funcionamento. Bem, então veja, é uma sociedade que não é capitalista, porque não há propriedade privada, não há burguesia, não há mercado. No entanto, não é socialista porque continua havendo capital. Os trabalhadores estão subordinados ao capital e ao Estado. O que tanto o Chazin quanto o Mesaros insistem em frisar é que esse Estado e todo o seu caráter, tanto burocrático quanto repressivo, ele não é a origem do problema, mas ele é o resultado da permanência do capital. Então, o problema central é a permanência do capital. Sobre essa permanência se ergue ou se mantém ou se sustenta esse Estado, com todo o seu caráter burocrático e repressivo. Muito bem.
Nesse quadro, o agravante que vai se colocar é que esta situação passa a ser considerada, a partir pelo próprio Stalin, e depois isso vai sendo generalizado e assumido, né, mundo afora, ela passa a ser considerada como uma sociedade socialista. Então vejam, só para a gente comparar, no período que o Lenin estava vivo, não havia ali socialismo, não se estava transitando para o socialismo, mas isso era explicitado, certo? Sabia-se e dizia-se publicamente que a meta era chegar lá, mas não se estava chegando, certo? Estávamos, ao contrário, precisando voltar para trás, voltar para o capitalismo controlado, né, o máximo possível pelos trabalhadores, mas não era socialismo. Então, no mínimo, sabia-se em que pé estávamos, né, onde estávamos pisando. A partir da ascensão de Stalin, não. Né, toma-se essa decisão de coletivizar, isso não gera nenhum socialismo, mas é tomado como tal. Ser tomado como tal indica, primeiro, um desconhecimento do que seria uma transição para o socialismo. Certo? Um desconhecimento do que exatamente tinha que ser superado para chegarmos ao socialismo. Mas não só, a meu ver, um desconhecimento, acho que entra aí também outros aspectos, né? Como a gente sabe, o stalinismo ao longo do tempo vai falsificar literalmente, né, tanto o pensamento do Marx, quanto do Lenin, do Trotsky, nem precisa dizer, né, o que ele faz, né, com a figura do Trotsky, mas vai falsificar, né, esses pensadores e vai falsificar a própria história. Né? Então, a gente sabe que ele fará isso. Então, além de um desconhecimento, vão entrar esses outros elementos de fraude mesmo, certo? De falsificação mesmo da história. No entanto, a afirmação de que a União Soviética, então, era, né, uma sociedade socialista, pegou, né, como se diz, certo? Acabou se generalizando, sendo aceita. Né? E junto com ela, a ideia de que o socialismo num só país é possível. Então o Marx teria se enganado, né, ao dizer isto. Na verdade, então, é possível o socialismo num só país. Então a União Soviética estava lá para demonstrar esta possibilidade. Junto com isso desaparece e desapareceu completamente por décadas a ideia de que transitar para o socialismo significava, como primeiro ato, superar o Estado. Certo? É o que diz o Marx, é o que diz o Lenin. Primeiro ato da revolução, desmanchar o Estado. Instituir uma organização tipo Comuna de Paris, ou tipo sovietes, que o Lenin continuou chamando de Estado, adjetivado. É Estado tipo comuna. É Estado de tipo soviético no sentido original da palavra. Estado que se extingue, Estado em extinção. Ele usa vários termos nesse sentido. Certo? Embora ele continue usando o termo Estado, então, ele deixa bem claro que se tratava desta outra forma de organização e não do Estado nos moldes tradicionais. Esta questão, que é central, né, que está no Marx, está no Lenin, desapareceu por décadas. Por décadas, afirmar que era necessário extinguir o Estado como primeiro ato da Revolução era considerado posição anarquista. Portanto, completamente oposta a Marx e ao chamado marxismo-leninismo. Aliás, nada mais distante do próprio Lenin, que várias vezes chamou atenção para esse traço em comum entre o marxismo e o anarquismo, que era extinguir o Estado de imediato. Certo? O restante, havia várias discordâncias. Mas neste ponto, ele chama a atenção que era um traço comum. Então isso desaparece. E é claro, desaparecendo isto, fica posto no lugar a ideia de que toda revolução necessariamente significa manter o Estado, simplesmente a classe trabalhadora tomar o Estado para si, não é? Ao invés de desmanchar e colocar outra organização no lugar, é tomar o Estado para si. E, portanto, repetir os passos que a União Soviética seguiu. Né? Então, nesse sentido, o Chazin comenta esse resultado da Revolução Russa,
matrizou as revoluções todas do século XX. Quer dizer, todas as revoluções posteriores seguiram este caminho. Certo? Mesmo a Revolução Chinesa, apesar de todas as discordâncias, né, que pudesse haver entre a China e a União Soviética, ela seguiu, no geral, esse caminho. A Revolução Cubana seguiu esse caminho, e assim por diante. Então, acabou se tornando quase que um ponto pacífico, que necessariamente a Revolução vai por aí. É uma coletivização gerida pelo Estado. Certo? Por um Estado que seria o Estado operário. Né? Para o Marx, está aí uma palavra, uma expressão sem pé nem cabeça. Estado operário. Um Estado não pode ser operário. Certo? Ele tem que ser destruído e, no lugar, um governo operário é outra coisa. Um governo operário aos moldes da Comuna ou aos moldes dos soviets. Então, o governo operário, muito bem, mas não o Estado. Né? Não um governo na forma do Estado. Então, além do processo objetivo, né, em que a Revolução Russa desemboca, né, houve ainda esse agravante de considerar este processo e o resultado dele como o socialismo e a única forma de transição possível, de revolução possível. Certo? Muito bem. Nós só tem 10 minutos aqui, vou pular todo o miolo da história, certo? Que seria acompanhar o que ocorre, né, com a União Soviética depois da década de 30. Né? Na década de 30 a gente tem a consolidação dessa estrutura, os processos que desembocam lá nos processos de Moscou, né, que liquida toda a oposição, mesmo toda a velha guarda que fez a Revolução, mesmo aqueles que de início ficaram ao lado de Stalin, também esses são, na sequência, liquidados. Né? Então a gente chega no final da década de 30. Não há, né, mais ninguém da velha guarda efetivamente na ativa, né? Ou estão mortos, ou estão exilados, ou estão presos, etc. Eclode a Segunda Guerra Mundial. Apesar daquela pacto Hitler-Stalin, né, que já foi bastante terrível, apesar de uma série de outros problemas, no final da guerra a União Soviética teve um papel importante na derrota do nazismo, e isso acabou dando mais um fôlego ao próprio stalinismo, tá certo? Uma vez que se passa a considerar que, afinal, sem a União Soviética, ou sem o dito socialismo, o nazismo teria vencido. Né? Então isso acaba sendo, reforçando, né, a validade, né, do processo soviético, da situação em que a União Soviética se encontrava. Depois da Segunda Guerra, Guerra Fria, corrida armamentista, corrida espacial, há um certo desenvolvimento da indústria russa, há um certo avanço no processo de industrialização, mas que dura não muito tempo. Né? Lá pela década de 70 já começa um período de declínio e de estagnação. Certo? E a questão por que isso acontece? Né? Então agora eu vou me basear mais no Chazin, que detalhou mais esse processo. O que acontece com a União Soviética, principalmente a partir desse período? Então veja, se nós temos lá capital, tá, como a gente estava comentando, a forma, a relação social básica é a relação capital, tá? Nós não temos o chão social do capitalismo. Não tem propriedade privada, não tem concorrência. Certo? E, ao mesmo tempo, como existe capital, não existe a autogestão efetiva dos trabalhadores. Então, veja, não havendo nem a concorrência, nem esta autogestão efetiva, não há nenhum estímulo para o desenvolvimento das forças produtivas. Veja, sob o capitalismo, o que estimula o desenvolvimento das forças produtivas é a concorrência. O que faz com que cada capital privado amplie a sua capacidade produtiva, busque novas tecnologias, etc., é a concorrência, exclusivamente. Certo? A concorrência entre os capitais e a concorrência que os trabalhadores fazem ao próprio capital, né, na luta por salários, redução de jornada e etc. Então a concorrência força isto. Na União Soviética não havia concorrência, é um único capital, gerido por um Estado, que obviamente é burocrático, porque todo Estado é burocrático. Então gerido pela burocracia.
E a burocracia, todo mundo sabe como funciona, tá certo? Ou como, aliás, não funciona, né? Como ela emperra as coisas. Né? Então não há esse estímulo. Como não há também a gestão coletiva, não há nenhum estímulo por parte dos trabalhadores para promover a ampliação das forças produtivas. Os trabalhadores não estão trabalhando para si, eles continuam trabalhando para o capital. Certo? Tal como acontece conosco, né, no capitalismo, trabalhamos para o capital. E só trabalhamos de maneira cada vez mais intensa, ou mais rápida, ou mais produtiva, porque temos o chicote do desemprego nas costas. Certo? Se não fôssemos forçados a isto pela ameaça do desemprego, alguém aqui faria um esforço enorme, né, para trabalhar para o capital? Não, tá certo. O que acontece na União Soviética? A mesma coisa. Os trabalhadores não estão trabalhando para um empresário privado, mas estão trabalhando para o capital. Certo? Não estão trabalhando para si. Portanto, não há nenhum interesse por parte desses trabalhadores de ampliar suas capacidades, reduzir tempo de trabalho por tecnologias novas ou nada disso. Né? O que aconteceu na União Soviética foi cada vez mais um processo em que as faltas ao trabalho eram muito frequentes, né? Em que como se diz, a lentidão no trabalho era comum, e tudo isso só era resolvido por medidas administrativas, né? E mesmo policialescas contra os trabalhadores. Então veja, não há estímulo nem por parte do capital, nem por parte do trabalho. Certo? E isso leva à estagnação. Certo? O capital é um capital que estagna, né, que tende a estagnar, né, porque não há nada que impulsione o seu desenvolvimento. Certo? Então, a partir da década de 70, esse processo começa a se fazer muito visível, né, na União Soviética. Começa um processo de declínio e, posteriormente, estagnação, que vai desembocar nas propostas da Glasnost e da Perestroika, né, nos anos 80. Aí eu queria retomar o que eu falei agora há pouco. Na União Soviética não apenas ocorreu objetivamente esse processo que gestou o capital coletivo não social, tá? Mas ocorreu aquele processo no plano ideológico de afirmar que essa situação é o socialismo. Tá? Então, décadas deste processo de desconhecimento do Marx, no caso da União Soviética, ainda de fraude mesmo, né, de distorções com relação ao pensamento do Marx, do Lenin, do Trotsky, etc., impedem, ou pelo menos foi uma das forças que impediram, que nesse momento em que a União Soviética está entrando em crise, né, surgisse a proposta de uma nova revolução, que superasse o capital. Porque veja, se esta forma está estagnada, está em crise, está em declínio, né, duas saídas, pelo menos em princípio, se apresentavam. Uma que seria esta última que eu falei, uma nova revolução, não uma revolução política, porque não se tratava de modificar a estrutura do Estado, uma revolução social, que desmantelasse o capital e o Estado. Mas para que essa revolução social pudesse ser pensada, no mínimo teria que haver alguma clareza, primeiro, de que existe uma coisa chamada revolução social, tá certo? Que o objetivo é superar o capital e o Estado, e que aquela situação não era o socialismo. Ao contrário, né, o que prevalece ideologicamente estamos no socialismo, o máximo que podemos fazer é melhorá-lo. Então, democratizar o socialismo, ajustar aqui e ali, né, para que o socialismo avance, né, que era o discurso da Glasnost e da Perestroika. Certo? Então, foi esse discurso que prevalece, né, e esse discurso levava a repor a propriedade privada, ou seja, no plano econômico, resolver o problema dessa estagnação do capital, voltando para o capitalismo, então repondo a propriedade privada. Tá? Daí aquelas teses que o Mandel principalmente rebateu, né, aquelas teses do socialismo com o mercado, né,
que era a tese da perestroika, certo? Que o Mandel combate, né, naquele texto Socialismo versus Mercado. E a Glasnost propunha a democratização do Estado, a liberalização do Estado. Portanto, propõe, no plano econômico e no plano político, uma solução própria do capital. Voltar a trazer o capital ao seu chão social tradicional. E não superar o capital. Certo? Então, a Glasnost e a perestroika eram propostas de volta para trás, que é claro, a essa altura não tem nada a ver com a proposta de volta ao capitalismo da NEP e lá do Lenin, tá certo? Né? Que a situação é totalmente outra. Né? A essa altura já existe na União Soviética amplas capacidades produtivas, existem outros países na mesma situação, então é claro que, em termos das condições objetivas, seria possível iniciar, né, um processo revolucionário de transição efetiva ao socialismo, derrubando, né, essa estrutura de capital e de Estado. Né? Não acontece isso. Uma das razões, certamente, é essa prevalência dessa visão de que já estávamos no socialismo. Né? Então, prevalece a visão da Glasnost e da perestroika, voltar para trás. Né? A ideia era fazer na União Soviética o que a China já estava fazendo há bastante tempo. A China estava fazendo exatamente isso. Voltando para trás, né, abrindo para a propriedade privada, no plano econômico, sob rígido controle do Estado, sem liberalização política, no caso, né, sob rígido controle estatal. Tá? A União Soviética propunha mais ou menos a mesma coisa, voltar para a propriedade privada, sob controle estatal, liberalizando, democratizando um pouco o Estado. Né? Então, veja, menos mal que democratizasse um pouco o Estado, certamente, porém, né, é uma saída conservadora, tá certo? Não é uma saída revolucionária para a situação que existia. Né? E é essa saída que é derrotada. Neste processo de abertura, né, para o capital privado, o controle estatal que se pretendia manter, né, não se efetiva. Né? De fato, o processo se dá de maneira mais acelerada e mais, como a gente pode falar, destrambelhada, né? Tá certo? Sem nenhum controle. Né? Então o Estado desaba, né? A União Soviética literalmente se desfaz, né? Em 1991. Aquele Estado é posto abaixo, pela população, mas infelizmente não visando uma transição ao socialismo. Então aquilo é posto abaixo e retorna-se de uma vez por todas ao capitalismo. Acompanhando o que já tinha acontecido na Alemanha, a China fazendo isso sob outra forma, e aí não só todos os países que compunham a União Soviética, mas todo o restante do leste europeu vai pelo mesmo caminho. Né? Então, que a União Soviética, que aquela forma tenha desabado, ótimo. Acho que não temos que ficar com saudades. Nenhum, certo? Temos que ficar tristes pelo desabamento desta forma. Temos que ficar tristes porque desabou voltando para trás e não indo para diante. Mas a manutenção dessa forma teria sido ainda pior, a meu ver. Já foi tarde, certo? Porque ela atrapalhou, né, durante décadas, seja pela presença, pelas políticas que a União Soviética, no plano internacional, desempenhou, que atrapalharam as revoluções em vários lugares, dificultaram esse processo, seja por esta ideologia, que foi, aqui ideologia do pior sentido mesmo da palavra, de afirmação que ali se tratava de socialismo e tudo mais. Né? Então, pelo menos, limpou-se o campo, da pior forma, mas pelo menos limpou-se o terreno, né, porque nos permite retomar aquilo que é o legado mais positivo da Revolução Russa. Então, tanto o legado do pensamento do Marx, do Lenin, do Trotsky, da própria Revolução, dos soviets, de tudo aquilo que foi iniciado, né, que poderia ter ido adiante, acabou não indo, né, que tudo aquilo que houve de positivo, né, nos primeiros anos da Revolução. Então, para a gente retomar esse legado, precisava, a meu ver, limpar o terreno. Infelizmente, não da melhor maneira, mas foi limpo. Né? Então, cabe a nós, acho que agora, buscar essa retomada, né, e recolocar no horizonte a revolução social. Mas, inclusive, em honra, né, àqueles que fizeram, né, a própria Revolução Russa lá no início do século, né, 100 anos atrás. Ok? Bem, desculpa extrapolar o tempo, eu encerro por aqui. Obrigada pela atenção.